Olá, gente, eu sou a professora Márcia, lá do IAG, do curso de bacharelado em meteorologia. E na aula de hoje a gente vai falar sobre o balanço de energia global. Para a gente falar sobre esse tópico, o que é importante é a gente entender o que é radiação. Na verdade, a radiação, como vocês podem ver no slide, é a energia que se propaga na forma de ondas eletromagnéticas. E o que é uma onda? Só para a gente relembrar, uma onda é qualquer variação periódica, que pode ser tanto no espaço quanto no tempo. E ela é caracterizada, por esse movimento oscilatório de onda e tem crista no ponto de máximo, cavado no ponto de mínimo e uma amplitude que é medida do ponto neutro até o valor máximo, tá? E quando esse movimento se repete, então entre duas cristas, a gente mede o que a gente chama de comprimento de onda. E esse comprimento de onda, nessa aula, a gente vai chamar com a letra grega lambda. Então, voltando, essa é a radiação, energia que se propaga na forma de ondas eletromagnéticas. E como que a gente cria essas ondas? Ela é gerada pela oscilação de cargas, então pode ser cargas elétricas positivas, os prótons, e cargas elétricas negativas, os elétrons, tá? E o que é importante dessa forma de energia é que ela é a única que se propaga no vácuo. Depois a gente vai ver qual a importância disso, tá? Bom, então, como vocês podem ver, a energia é inversamente proporcional ao comprimento de onda, lambda, né? E nesses slides a gente vê aqui o comprimento de onda em nanômetro. Nanômetro, para relembrar, é 10 a menos 9 do metro. E aqui a gente tem 10 a menos 3 do nanômetro. O tipo de radiação com esse comprimento de onda são os raios gama, que são altamente energéticos, é um do tipo de radiação emitido nas usinas nucleares, então por isso é tão perigoso para a gente, né? É o que a gente chama de radiação ionizante, pode causar malefícios aos seres vivos. Por exemplo, é utilizado na radioterapia para uso medicinal. A gente também tem os raios-x, já um pouquinho maior, 10 a menos 1 do nanômetro. E o raio-x, todo mundo já deve ter tirado o raio-x pelo menos no dentista. Então, é uso na medicina diagnóstica, odontologia. E, finalmente, a gente tem os raios ultravioletas, que tem da ordem de 10 nanômetro. Tá? Também é radiação extremamente energética, claro, com energia menor do que raio gama, raio-x, mas é por isso que todo mundo ouve falar de evitar o sol quando ele está muito alto no céu, né, perto do meio-dia, usar protetor solar, porque a radiação ultravioleta também é altamente energética e também pode causar malefícios aos seres vivos. Daí para frente a gente tem o espectro visível, que é essa região colorida, linda, que a gente consegue enxergar com os nossos olhos, que vai de aproximadamente de 380 nanômetros até da ordem de 750 nanômetros. Então, essa é a luz visível, essa é a região espectral que a gente tem detetores naturais para enxergar, para detectar esse tipo de radiação. Depois, com comprimentos de onda menores, a gente tem a radiação que a gente chama de infravermelho, porque está abaixo do vermelho, tá? Então, esse a gente já não consegue detectar visualmente, mas está lá. Até passar para as micro-ondas, ondas de rádio, olha só, ondas de rádio já tem da ordem de 1 metro, 10 a 9 nanômetros, que é basicamente 1 metro para valores maiores de comprimento de onda, tá? Então, com isso a gente tem noção, de como a energia varia inversamente proporcional com o comprimento de onda da radiação. A radiação obedece a algumas leis. Uma delas é a lei de Stefan-Boltzmann, que diz que que a radiação que os corpos emitem em unidade de área por unidade de tempo é proporcional à temperatura do corpo emissor à quarta potência. Além disso, graças ao Planck, no começo do século XX, fim do século XIX, mostrou que a variação da energia emitida pelos corpos em determinados comprimentos também varia. E quanto maior a temperatura do corpo,
maior essa curva espectral de emissão, ou seja, o valor da energia por comprimento de onda varia. E quanto maior a temperatura do corpo, mais alta é essa energia emitida. E aí, quando a gente põe lado a lado as curvas de emissão em função do comprimento de onda de corpos com temperatura próximas à temperatura do Sol, essa curva em negro, para um corpo a 5.700 Kelvin, e do lado a temperatura de um corpo a 290 Kelvin, né, os espectros de emissão são deslocados. O espectro da esquerda, espectro solar, né, vejam que tem comprimentos de onda menores, então a gente chama também, associa que a radiação solar é chamada de espectro de onda curta ou radiação de onda curta. Os corpos da Terra, que têm temperaturas menores, da ordem 290 Kelvin, se a gente comparar o espectro de emissão, a gente observa que ela se torna importante a partir de 3, 4 micrômetros. Lembrar que 1 micrômetro é 10 a menos 6 do metro, está totalmente deslocada para a direita, né? Por isso que a gente chama que a radiação terrestre, ou seja, a radiação emitida por corpos com temperatura daqui da Terra, é chamada de espectro de onda longa ou radiação de onda longa. Tá? Então, essa separação, por isso que a gente chama radiação solar de radiação de onda curta, radiação terrestre de radiação de onda longa. Tá claro? E aí, vamos falar então da radiação solar. A gente precisa lembrar que nem toda a radiação que chega lá em cima, no topo da atmosfera, vai chegar aqui até embaixo na superfície. A atmosfera, que é constituída por gases, por partículas de aerossol, e até as nuvens vão interagir com essa radiação solar. Por quais processos? Por absorção e espalhamento. Esses dois processos vão fazer com que menos radiação solar chegue aqui embaixo. Então, a absorção, que é um dos processos de interação da radiação eletromagnética com as partículas, vai fazer o quê? Vai transformar essa radiação numa outra forma de energia. Em geral, em energia térmica. Poderia ser em reações químicas, mas a gente vai falar que basicamente na atmosfera a absorção é um processo que transforma a radiação em energia térmica. Então, relembrando, esse é o nosso espectro solar, né? A gente tem a radiação ultravioleta, visível, infravermelho próximo. E aqui são os gases presentes na atmosfera e a região espectral em que esses gases vão absorver a radiação solar. O N2O, vocês veem lá que tem absorção lá no infravermelho próximo, já quase perto do 4 micrômetros. O ozônio e o oxigênio, olha só, é a nossa barreira natural contra, né, a radiação ultravioleta. Por isso, pouca ultravioleta chega aqui embaixo, porque a gente tem essa camada de ozônio lá na estratosfera, absorvendo grande parte dessa radiação ultravioleta aqui. Por isso, muito pouco chega. Mesmo esse pouquinho, de novo, protetor solar. Depois a gente tem o dióxido de carbono, que tem absorção também no infravermelho próximo, o vapor d'água, que também só absorve abaixo do visível, ou seja, no infravermelho próximo. E aqui seria como é o espectro de absorção de toda a atmosfera. Então, radiação extremamente energética, raio-x, UVC, é bloqueada lá em altas altitudes, principalmente pela camada de ozônio, né? O espectro visível, olha só, a atmosfera é bem transparente, ou seja, tem baixa absortância, né? Por isso que a gente consegue enxergar. E depois, de novo, no espectro infravermelho próximo, os gases na atmosfera vão absorver radiação solar de novo. Voltando, né, o espectro eletromagnético, se vocês relembrarem, a energia está concentrada na região do visível. Vocês viram pelo slide anterior que nessa região a atmosfera é pouco eficiente em absorver radiação, né? E a gente pode concluir, então, que a atmosfera é pouco eficiente em absorver radiação solar, ou seja, ela é bem transparente para a radiação solar,
principalmente no visível. Ainda bem, por isso que a gente consegue enxergar, né? Aí a gente tem também o espalhamento, que é outro processo de interação da matéria com a radiação. No espalhamento, a onda que se propaga numa certa orientação é desviada para outras orientações diferentes. Notem que sem mudar o comprimento de onda da radiação, tá? Então, esses próximos slides vão ilustrar mais ou menos isso. Então, a gente tem a radiação solar, ao atingir o topo da atmosfera, começa a sofrer desvios, né? A radiação se propaga em outras orientações. Uma nuvem é extremamente eficiente em espalhar radiação, né? Então também vai ajudar a espalhar para outras orientações e assim sucessivamente, tá? E é o espalhamento que explica por que que o céu é azul, por que que as nuvens são brancas, por que que acontece arco-íris, halo, mas isso é um tema para uma aula futura, tá ok? Ok. Só que a radiação solar atravessou toda a atmosfera, uma hora vai chegar aqui na superfície. E o que que acontece com essa radiação solar quando chega na superfície? Parte dessa radiação é refletida, parte é absorvida pela superfície. E como que isso acontece? Se a gente tiver uma superfície clara, essa superfície vai absorver pouca radiação e vai refletir muito dessa de volta para a atmosfera. Tá? Por exemplo, a neve fresca. A neve fresca tem um albedo, que é uma característica das superfícies, que mede a capacidade dessa superfície em refletir radiação. Tá? O albedo da superfície de gelo ou neve é muito alta, 0,95, ou seja, de 100% de radiação solar que incidir para essa superfície, 95% é devolvida, é refletida de volta para a atmosfera. O que significa que só 5% da radiação solar vai ser absorvida por essa superfície, tá? Por outro lado, se a gente tiver uma superfície escura, ela vai absorver muito da radiação solar que incidir e refletir muito pouco. Por exemplo, a terra escura e úmida, ela tem um albedo bem baixo, olha só, 0,05, o que significa que esse tipo de superfície vai absorver 95% da radiação solar que incidir sobre ela. Então, esse é um quadro resumo do que acontece no espectro solar. A radiação solar incide, então chega lá no topo 100% do seu valor, ao interagir com a atmosfera, parte vai ser refletida pelas nuvens, parte pela própria atmosfera, e o espalhamento vai causar, né, que parte dessa radiação seja desviada para outras orientações. A atmosfera dos 100% só absorve 19% da radiação solar e a superfície terrestre, em média, global, reflete 4% da radiação solar que incide sobre ela. Ou seja, a superfície terrestre tem capacidade de absorver, na média global, 51% de toda a radiação que incidiu lá no topo da atmosfera, tá? Uma parte, 19%, quem absorveu foi a atmosfera. Lembra aqueles gases? Ozônio, dióxido de carbono, o próprio vapor d'água. E 30% é refletido de volta para o espaço, seja por contribuição de nuvens, seja pela própria atmosfera, seja pela superfície, tá? E o que acontece com a superfície ao absorver radiação? A superfície vai sofrer aumento de temperatura, então essa absorção de radiação causa aumento da temperatura da superfície. Essa energia extra vai ser usada para evaporar a água que tiver na superfície, que a gente chama de liberação de calor latente. E além disso, como a temperatura da superfície vai estar mais aquecida do que a atmosfera ao redor, também vai acontecer transferência de calor por condução entre a superfície, que absorveu mais radiação do que a atmosfera, e as moléculas da atmosfera que estão muito próximas da superfície. Então, lembram que as moléculas na atmosfera não ficam paradinhas, elas se chocam com a superfície
e nesse processo de contato com a superfície, ela também recebe transferência de calor por condução. É isso que a gente chama de, então, liberação de calor sensível. Tá? E lembrar que, de aulas anteriores, que uma atmosfera mais quente, ela é menos densa, então ela vai sofrer movimentos ascendentes e é isso que vai, então, gerar o que a gente chama de convecção. Massas de ar aquecidas que vão subir na atmosfera. Tá? Então, é como a superfície vai contribuir para aquecer a atmosfera e gerar toda a troca de energia entre a superfície e a atmosfera. Tá? Por outro lado, relembrar, né, que como a temperatura da superfície é maior do que 0 Kelvin, todos os corpos com temperatura acima de 0 Kelvin emitem radiação naturalmente, né? E aí lembrando, né, daquela curvinha que a gente viu no começo da aula, as temperaturas dos corpos aqui na Terra têm da ordem de 290 Kelvin, então significa que está lá na região da radiação de onda longa, né? Porque a emissão se dá basicamente acima de 4 micrômetros para frente. E aí, lembrando de novo da lei de Stefan Boltzmann, se a temperatura da superfície tem um valor igual a TS, a taxa de energia que ela vai emitir é proporcional à sua temperatura à quarta potência. Então, essa energia na forma de radiação é emitida pela superfície em direção à atmosfera. Tá? E aí aqui, de novo, o espectro de radiação terrestre, essa região espectral a gente chama de radiação infravermelha ou de onda longa, e aqui são os gases na atmosfera que vão absorver essa radiação emitida pela superfície. Tá? Então, de novo, a gente tem o N2O, o ozônio até absorve um pouco, tem uma linha de absorção ao redor de 9,6 micrômetros. De novo, a gente tem o CO2, o dióxido de carbono e o vapor d'água. Todos esses gases aqui vão absorver a radiação que a superfície emitiu, de tal forma que só um pedacinho, que a gente chama de janela atmosférica, é que não vai sofrer absorção. E a atmosfera, claro, também tem temperatura acima de 0 Kelvin. Então, supondo um modelinho bem simplificado de atmosfera isotérmica, homogênea, ou seja, a temperatura dela é TA em todo o globo, isso é um modelo extremamente simplificado, a gente consegue ver que ela, porque tem uma temperatura TA, também emite radiação, né, via lei de Stefan Boltzmann, para o topo da atmosfera, e uma parte ela emite também em direção à superfície. E aí, quando essa radiação que foi emitida pela atmosfera atinge a superfície é extremamente eficiente em absorver esse tipo de radiação. Então, ela praticamente absorve toda a radiação que a atmosfera emitiu em direção a ela, tá bom? Se a gente não tivesse essa contribuição de emissão de radiação pela atmosfera, a temperatura da superfície em todo o globo seria da ordem de menos 18 graus Celsius. Por causa dessa emissão da atmosfera, né, a atmosfera absorve e reemite a sua temperatura, é que a temperatura da superfície chega a ser da ordem de 15 graus Celsius. Tá? Lembrar que é um valor médio anual para todo o globo. Particularidades, cada região vai ter um valor diferente, mas na média dá em torno de 15 graus Celsius. Tá? A esse aquecimento adicional causado pela absorção e emissão de radiação de onda longa pela atmosfera, a gente chama de efeito estufa, tá? E os gases responsáveis por essa absorção e essa emissão de radiação de onda longa, a gente chama de gases de efeito estufa, tá? Lembrar, eu não comentei aqui, mas na presença de nuvens também a gente tem um efeito estufa. As nuvens também são eficientes em absorver a radiação que a superfície emitiu e também vai reemitir a sua temperatura, tá? Então, para fechar a aula e concluir,
relembrar, a gente tem radiação solar que incide no topo da atmosfera. Então, essa é a maior contribuição em termos energéticos para causar os movimentos de atmosfera e oceano que acontecem aqui na Terra. Parte da radiação é devolvida para o espaço, seja por reflexão, né? Uma pequena fração é absorvida. O resto, 51%, vai ser absorvida pela superfície da Terra, tá? A temperatura da superfície vai aumentar por causa dessa energia que chegou até ela, e aí ela vai gerar, então, energia para liberar calor latente, ou seja, evaporar a água da superfície, gerar liberação de calor sensível, enfim, gerar os movimentos convectivos. Então, relembrar, né, que essa troca de energia precisa de um meio material. Então, evaporou, vapor d'água, as moléculas de ar entraram em contato com a superfície. Então, por condução, houve a troca de energia entre a superfície e a atmosfera. Finalmente, lá no topo, o que é liberado para o espaço só vai na forma de radiação. Tá? Então, a Terra recebe energia na forma de radiação, radiação solar, e a Terra emite para o topo da atmosfera radiação de onda longa. Essa perturbação aqui, com a capacidade de absorver e emitir radiação, que a gente chama de efeito estufa, é que pode, se a gente alterar esse balanço aqui, é que pode fazer com que a Terra, ao longo do tempo, se resfrie, se a capacidade de emitir radiação de onda longa for maior do que a capacidade de absorver radiação solar. Tá? Caso contrário, se entra mais radiação solar e sai menos radiação de onda longa, o sistema está acumulando energia, portanto, a resposta em longo prazo é de aquecer o sistema como um todo, tá? E essa é o assunto da mídia agora, né? As mudanças climáticas, o efeito antrópico devido à emissão dos gases estufa, principalmente o CO2, tá? E isso daí vai ser um tema de outra aula futura. Então essa foi a nossa aula sobre o balanço de energia global. Espero que vocês tenham gostado e aprendido tudo sobre isso. Até a próxima. Obrigada, gente.